Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 9h59 no Rio de Janeiro. Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Nossa Área, primeira edição. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo para você, o seu clube de coração em destaque, entrevista exclusiva e muito mais na Rádio Seu Esporte. Rapaz, o dia pegando fogo lá no Botafogo, já que tivemos lista, 25 nomes e tem jogador artilheiro que ficou de fora. O Jean Dutra está de lá do Engenhão e daqui a pouquinho ele vai chegar com as informações, além da última carga de ingressos. Tem Flamengo, tem Vascão da Gama por aqui também na Rádio do Seu Esporte. O Flusão em destaque por aqui. Isso e muito mais no Nossa Área, primeira edição. Tudo com a produção e coordenação de Vitor Cunha na Rádio do Seu Esporte. Vem, vamos nessa, nesse que é o Nossa Área, primeira edição, apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Quinta em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E é hora de girarmos os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM. Começando com o Diário Lance, cheirinho de artilheiro, maestro, articulador, garçom e agora com incentivo de Zé Ricardo para buscar o gol. Esse é Diego, versão 2017. Jornal O Globo, O Pilar, renascido no Chelsea, um dos símbolos dos 7-1, Davi Luiz contraria a expectativa de chegada e se firma como peça-chave da melhor defesa inglesa. Jornal Metro, Fogão só pensa na América, time se prepara para a estreia na Libertadores. E vamos aos sites por aqui, começando com Globoesporte.com. Lindoso, Renan Fonseca e Dudu ficam de fora da lista para a estreia do Botafogo. Leandrinho também não é relacionado para a partida contra o Colo-Colo. Além deles, Carly, machucado, e Sassá, que não foi inscrito, não jogam na quarta-feira. Lancinete, nada feito. Mourinho revela que recusou proposta milionária da China. Portal da Band, Vasco se aproxima de Gilberto e aguarda Luiz Fabiano. ESPN, Sul-Americano Sub-20, corintianos marcam, mas Brasil vacila e só empata na estreia da fase final contra o Equador. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E para começar, vamos direto ao Engenhão Jean Dutra, o destaque do Glorioso. Muito bom dia, Juan. Botafogo que treina com todo o elenco agora na parte da manhã no estádio Newton Santos, fazendo o último treino antes do jogo mais importante para o clube até agora. Amanhã tem estreia do Glorioso na pré-Libertadores contra o Colo-Colo. Ontem, o Botafogo entregou a lista com os jogadores que serão inscritos na fase pré-Libertadores. Inclusive lista com surpresas. Daqui a pouquinho o Jean Dutra vai trazer essas informações. E na equipe do Vasco da Gama, agora a ideia é acertar a defesa, já que a fragilidade tem chamado a atenção até aqui. São 8 gols sofridos em 4 jogos até o momento, em uma partida ruim diante do Fluminense.
E seguimos para informações do Flamengo. Quem chega é Ranieri Borges. E o lateral esquerdo, Jorge, de apenas 20 anos, recém-vendido pelo Flamengo à equipe do Mônaco, chegou e assinou o contrato na equipe francesa. O atleta chega para ficar por 5 temporadas, ou seja, até junho de 2021. Na apresentação oficial, o jogador posou para fotos com a camisa do Mônaco e vestirá o número 6 no time francês. O Fluminense é o destaque de agora. Quem chega é Rodolfo Lamas. E o presidente do Fluminense, Pedro Abate, confirmou no último domingo que o Fluminense está muito próximo de confirmar o jogo contra o Bangu, válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca no próximo dia 12 de fevereiro para o estádio Julide Coutinho. Faltam apenas alguns detalhes no que diz respeito à retirada de parte da estrutura metálica que caiu no último dia 31 de dezembro para que isso seja finalizado. Em contrapartida, a Ferge já confirmou o local do terceiro jogo do Fluminense neste estadual. O jogo contra a Portuguesa da Ilha do Governador vai acontecer no próximo domingo às 7h30 da noite no estádio de Los Lários, na Baixada Fluminense. E Los Lários, longe demais, ruim para chegar, né? Situação complicada para o torcedor do Fluminense. Campeonato Sul-Americano Sub-20, a bola rolou e o Brasil apenas empatou 2-2 diante do Equador. A seleção brasileira que abriu 2-0 no confronto com gols de Guilherme e Maicon e deixou escapar no finzinho 2 pênaltis. Gols de Jaramillo e Estupinhan fazendo o empate na partida. O Uruguai bateu a Argentina por 3-0. A Colômbia empatou com a Venezuela em 1-1. Com o resultado, a liderança é uruguaia. Depois vem empatados Brasil, Equador, Colômbia e Venezuela, 1 ponto. Na lanterna vem a Argentina. Lembrando que os 4 melhores se classificam para a disputa do Mundial da categoria. A próxima rodada tem Colômbia, Argentina, Uruguai e Brasil, Equador e Venezuela. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. 10h06 no Rio de Janeiro. É hora de pesquisa, de interação aqui na Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos sobre Sassá, né? A grande mudança na lista do Botafogo, né? A pesquisa já está no nosso Facebook, daqui a pouquinho estará no nosso Twitter. A gente quer saber de você, torcedor, né? Torcedor do Botafogo, torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco da Gama, né? Você pode colocar a situação no seu clube também. O Botafogo fez certo em afastar o Sassá, né? Sobre essa situação, né? Envolvendo, né? Ele ter se atrasado diante do Nova Iguaçu, algumas atitudes nos bastidores do atleta também, né? Aí dessa vez a ordem foi superior e a comissão acatou. Sassá de fora da lista dos 25 atletas para essa fase da Libertadores. Você achou que o Botafogo fez certo? Sim? Não achou? Não. Se fosse no seu clube, você afastaria também um atleta que estivesse nessa situação? Mesmo sendo o artilheiro do último ano? Você pode opinar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, nosso telefone 22950046, nosso WhatsApp 21964338136. Lembrando que ele foi afastado da lista da Libertadores, ele não está entre os 25, mas está treinando com o elenco. 10h07, a galera já se manifesta por aqui nas nossas redes sociais. Antes, o Vitor Cunha vai passar aqui os canais de interatividade. É muito fácil, né? Tem muitas plataformas para interagir com a gente, ou seja, né? Tem várias formas, é muito fácil interagir com a Bradesco Esporte. Aonde você quiser, você tá no Facebook, deixe seu comentário. Tá no Instagram, deixe seu comentário. Tá no WhatsApp, manda seu áudio. Ou você está com o telefone à disposição, dá aquela ligada pro bom e velho telefone que você vai conversar no privado com o Vitor Cunha. Não é mesmo, Vitor? Bom dia. É isso aí, Juan. Bom dia pra você, pra todo mundo que está nos ouvindo. É muito fácil, como você disse. Pelo Facebook, a galera pode entrar no Bradesco Esportes FM Rio 91.1 e participar por ali.
pelo Twitter, @BradescoFMRio, o Instagram, @BradescoFMRio, ou pelo WhatsApp, 964338136. E pelo nosso telefone também, 2295-0046, o torcedor pode interagir com a gente. Daqui a pouquinho também live no nosso Facebook, se a internet permitir, a gente vai entrar na live por aqui. Vamos ver se já tem participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, a galera mandando um recado em 91.1, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Já estamos ao vivo também pelo nosso Facebook. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, Bradescada, aqui é o Elton, Nova Iguaçu. Olha só, pensando na base... Tem torcedor ligando aqui pro nosso WhatsApp. Não liguem pro nosso WhatsApp. A gente não atende ligação no WhatsApp, é apenas para mandar o seu áudio. Não tem como a gente atender você, senão você atrapalha a reprodução dos outros colegas participando por aqui. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, Bradescada, aqui é o Elton, Nova Iguaçu. Olha só, pensando na base do Flamengo, o garoto que atuou agora na Copa São Paulo, eu acho que merece uma chance. Muito bom esse garoto aí, o Kleber. Tá aí o torcedor opinando também sobre a equipe do Flamengo. Lembrando que você pode mandar o seu recado aqui na Bradesco Esportes FM, e ao mandar o seu recado, você fala do seu clube de coração, fala também da nossa pesquisa do dia. Mais uma participação por aqui do torcedor, a gente vai de mais 2 participações e na sequência a gente chega com o noticiário do Flamengo por aqui na Bradesco Esportes FM. Nosso repórter Jean Dutra está aguardando o início da coletiva de imprensa para você acompanhar ao vivo na rádio do seu esporte. Vamos ao torcedor. Fala, família Bradescada, aqui é o Rodrigo de Petrópolis. Na minha opinião aí, eu acho que a diretoria do Botafogo fez certo em barrar o Sassá, porque para dar exemplos para os outros jogadores, porque senão vira bagunça. Aqui, manda um abraço pro Leão lá da Big Paul, o contador de história, e pro Cotonete do Canavial, que fica o dia todo na escuta de vocês. Valeu, galera! Tá aí a galera do Big Paul, já conhecida aqui na Rádio do Seu Esporte, sempre participando aqui em 91.1, né? E mais uma vez, na nossa participação, ouvindo a Bradesco Esportes FM, interagindo conosco aqui na Rádio do Seu Esporte. O Cotonete também, ligado aqui em 91.1. Ô, Cotonete, tem que mandar a sua mensagem também, hein? Ficar mandando os outros mandar a mensagem, não, tem que mandar a sua. 21-964-338136, O Cláudio Nascimento tá na escuta através do nosso Facebook, na nossa live. O Deocleciano Ferreira também, Tamo junto, Bradescada, interagindo com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Mais uma participação na sequência, o Flamengo por aqui. Bom, galera, bom dia, aqui é Eduardo do Rio do Ouro São Gonçalo. Na minha opinião aí, eu acho que a diretoria do Botafogo fez certo. Independente do que ele fez, eu nem sei o que ele fez, mas eu acho que a diretoria tem que tomar muito cuidado. Acabou ficando um sobressaindo o outro. Quando eu falo assim, abaixa um pouquinho o rádio, para não ficar um áudio sobressaindo o outro, deu para entender que é para dar exemplo, né? É claro que sua participação, se você mandar uma outra, ela passa à frente dos demais, até por causa desse probleminha. Mais uma participação por aqui, agora sim valendo. Olá, Bradescada, bom dia, aqui é o Rômulo Rubro Negro de São João de Meriti. Só para dar um alô aí, para vocês mesmo, que infelizmente a gente liga às vezes para ir sem querer, cara, porque esse botão de ligar no WhatsApp é do ladinho do que anexa Sei como é que áudio, por exemplo. Às vezes eu já mandei áudios aqui dirigindo, então eu ao invés de apertar esse botãozinho embaixo, eu gravo lá em cima, e é do ladinho. O pessoal que liga, concordo. Eu acredito, né? Não liga querendo ligar, não, liga só querendo anexar uma mensagem e aperta no botão errado. Um bom dia pra todos. Pode ser sim, né? Mas lembrando que o torcedor ligou 3 vezes, então ele tava com uma certa dificuldade para anexar. A gente sempre avisa aqui na Rádio do Seu Esporte, até para que outros, né, não liguem aqui para o nosso WhatsApp. Até porque é o seguinte, pode acontecer igual aconteceu anteriormente. Né? Tá um torcedor falando, aí liga para o WhatsApp, aí interrompe a mensagem daquele torcedor. Né? E
acho que não fica muito legal. Ó, a Monique Thiago, ele fala o seguinte, ó, tamo junto, Bradescada, no trabalho em Santa Cruz, ouvindo vocês. Thiago Lima, né, o Neneco, rapaz, quantos N's no nome. Ele fala o seguinte, Bradesca, melhor rádio do Rio, na veia. E o César Almeida também, Almeida com Y, esse é com estilo, hein. Falando que é Mengão sempre, o Matheus Silva também ligado na Rádio Seu Esporte. Ó, César, pra você, ó, a vinhetinha, ó. Como prometido, é hora de falarmos do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. O rubro-negro, que tem essa semana aí pra se preparar, tem que manter a pegada que apareceu no confronto diante do Boa Vista. Não adianta fazer apenas um jogo só, tem que ser uma sequência de bons jogos. O Mengão que chega com Ranieri Borges. Fala, Rani! Perto de completar 6 meses no Flamengo, Meia Diego, que se tornou uma das principais peças do rubro-negro carioca e jogador de confiança do técnico Zé Ricardo, falou sobre este período de readaptação ao futebol brasileiro, atuando no Flamengo. Superou as minhas expectativas. Eu planejei, junto com o Flamengo, né, que esse casamento ele realmente seria um casamento de sucesso. Me preparei muito, fisicamente, psicologicamente, me dediquei ao máximo, me dedico a cada dia. Encontrei o clube em excelentes condições, uma equipe muito bem organizada, que com certeza facilitou, ajudou muito na minha adaptação. Então o balanço que eu faço até agora é muito positivo. Graças a esse trabalho que o Flamengo fez e a minha preparação, é lógico, o carinho que eu recebi dos torcedores desde o primeiro dia. Diego, que novamente deve ser titular no confronto de amanhã do Flamengo contra a equipe do Macaé, a segunda rodada do campeonato estadual, que será realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 7h30 da noite. O rubro-negro que deve poder contar de novo com o atacante Everton, que por conta de problemas estomacais ficou de fora do confronto diante do Boa Vista. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Ranieri Borges com as informações do rubro-negro aqui em 91.1, mais um confronto de campeonato carioca, um jogo novamente contra um time de menor investimento, que perdeu inclusive na primeira rodada 2-1, né, para a equipe do Madureira, já no finzinho da partida. Com relação à partida, a expectativa é de que seja mais um confronto onde o Flamengo possa se sobressair, ao menos essa é a ideia dos rubro-negros. Quanto às peças, né, falando agora do Everton, um jogador que já manifestei opinião em várias oportunidades, atleta que tem qualidade para fazer a função que ele exerce no Flamengo, ali o homem de lado de campo, né? Nada mais do que isso, um atleta que faz muito bem a função, mas vamos dizer assim que é pragmático, faz aquela função e nada mais. Mas o jogador que caiu nas graças da torcida do Flamengo, um atleta que a maioria dos rubro-negros gostam bastante, né, e que pode ajudar bastante na temporada. Com a chegada do Berrio, acredito que ele pode perder um pouco do espaço no elenco da equipe do Flamengo. 10h17 no Rio, a galera interagindo através do nosso Facebook, ó. O Daniel de Tomás Coelho fala: bom dia, Bradescada. Ele não concorda com a diretoria do Botafogo, não deve ter regalia para o jogador. No Sassá tá mal demais, então deixa ele na geladeira. Ué, Daniel, mas foi justamente o que a diretoria fez. A diretoria tirou ele, né, da lista da Libertadores, né, da pré-Libertadores. Lembrando que são 25 na pré-Libertadores, passando para a fase de grupos, passa a ser 30 jogadores, ó. O Wagner Anderson, ele fala o seguinte: ligadinho de Volta Redonda aqui na Bradesco Esportes FM. O Bruno Stelvio pergunta sobre o Vasco da Gama, né, se o Luiz Fabiano vem ou não vem, que essa novela já tá demais. Rapaz, o Vasco da Gama ainda procura peças, né, tá mais próximo no momento, principalmente devido a todo o feriado chinês, do Gilberto do que do próprio Luiz Fabiano, né. Segundo informações do Jean Dutra, mais cedo, quando ainda estava com a equipe do Vasco da Gama, né, busca ainda um volante, um zagueiro, né. Tenho minhas dúvidas quanto à chegada do Gilberto, porque o Vasco precisa hoje mais de um lateral esquerdo do que um direito, e quanto atacante ainda é o Luiz Fabiano, ainda tá nessa situação. Espera os chineses, só que, né, o Vasco tem que fechar a lista pro Campeonato Carioca.
se eu não me engano, é no dia 9. Depois dá uma olhada, Vitor, no regulamento do Carioca, se eu não me engano, até dia 9 que fecha, né, as inscrições para o Carioca. Depois vamos dar uma confirmada por aqui. 10 horas e 18 minutos no Rio, você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, mandando o seu recado na rádio do seu esporte, ó. O Roberto de Santa Cruz, ele fala que é vascaíno e quer saber justamente da situação do Gilberto Luiz Fabiano. Acabei de informar. Tem a participação aqui, ó. Trabalhando ao som da rádio do seu esporte, Mengão rumo ao Mundial. Aqui o torcedor empolgado. Final de telefone 1965, ó. Depois deixa o seu nome para ganhar aquele abraço no final da mensagem. Tem mais participação aqui, ó. O amigo Peter, do Rio Grande do Sul, ligado aqui na rádio do seu esporte. Ele fala que o Diego vai ser ídolo do Mengão, ganhando tudo. É isso mesmo, dia 9, né? Dia 9, então, confirmado, é quando fecha as inscrições do Campeonato Carioca, né? E tem que resolver toda a situação de reforço até lá, senão não vai poder disputar o Cariocão. E não tem outra competição tão importante assim nesse semestre, ao menos para a equipe do Vasco da Gama. Por enquanto não tem. 10 horas e 20 minutos no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1. A gente tem que ir para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. IPTU, IPVA, material escolar. 2017, você mal me conhece, já vem com cobrança, hein? Início de ano é sempre assim, mas tudo bem. Com o crédito pessoal Bradesco, você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses. Com o primeiro pagamento em até 60 dias. E você pode contratar via internet, celular, autoatendimento e nas agências Bradesco. Saiba mais em banco.bradesco/crédito. Ô, 2017, que tal um cineminha, então? Vamos, criançada? Crédito sujeito à aprovação. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cabo Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui o Rodrigo Campos. Aqui o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. O Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atier Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou! Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Vamos todos cantar de coração. 10 horas 22 minutos no Rio de Janeiro, você ligadinho aqui em 91.1, na cidade maravilhosa, nesse que é o Nossa Área, primeira edição, aqui na Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos do Vasco da Gama por aqui. O Vasco que tem grande preocupação com a questão defensiva, já que o time em 4 jogos levou 8 gols, ou seja, o Cruz Maltino tem demonstrado uma certa fragilidade e principalmente isso ficou evidente no confronto diante da equipe do Fluminense, quando o técnico da equipe do Vasco da Gama, o Cristóvão Borges, optou
pela entrada do Andrezinho no lugar do Evander, jogador que tem sido testado na função. A expectativa ainda, segundo informações do nosso repórter Jean Dutra mais cedo por aqui, de que chegue mais um volante para a equipe de São Januário. Por enquanto, a dupla titular tem sido Júlio dos Santos e o Evander quando está em condições físicas. Marcelo Matos é um dos atletas que pode entrar nessa situação, né? Ele é o único primeiro volante do elenco e se recupera de lesão seria um nome para essa posição, né? E a falta de marcação no meio tem chamado a atenção no Cruz Maltino. Quanto aos atletas que têm ganho espaço nessa temporada, tem ganhado espaço o meia Guilherme, ele que esteve recentemente emprestado ao Boa Vista e tem entrado com qualidade na equipe. O Vasco da Gama, que tem a próxima partida nessa quinta-feira, diante do Bangu, que empatou o primeiro confronto da disputa do campeonato carioca, ou seja, um confronto de duas equipes que querem se recuperar na competição. E o Vasco da Gama que promete, né, dar mais espaços para os garotos agora nesse campeonato carioca. E a falta de opção tem dado essa chance aos garotos. Fica a expectativa quem o técnico Cristóvão Borges vai escolher ali para o meio de campo, né, para compor a volância para essa partida, né? Tem como opções no elenco do Cruz Maltino também o Bruno Galo e o jovem Andrei, mas que são jogadores que saem também para o jogo. Douglas Luiz está com a seleção brasileira, seleção essa que empatou no seu confronto diante do Equador. Ele tem sido titular, é a grande esperança para essa temporada. A equipe do Vasco da Gama que treina apenas hoje à tarde, treino que vai ter um período fechado para a imprensa e depois teremos a coletiva de imprensa em São Januário. Esse é o Cruz Maltino, 10 horas e 25 minutos. Tua estrela na terra. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h26 no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Aqui na Rádio Seu Esporte você tem vez, tem voz, participa com a gente. O Vitor Cunha está de olho na galera participando. Solta um áudio aí pra gente, Vitor. 21 964 338136. Fala, Bradescada, aqui quem fala é o Alisson Souza de Laje, Santa Catarina. Então, acho que o Botafogo fez certo em afastar o Sassá e o próximo passo agora eu acho que é vender ele, cara. Eu acho que troca por qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que oferecerem, troca o Sassá já. Outro detalhezinho, vocês conectam na rede Wi-Fi o celular de vocês aí pra receber as mensagens da galera. Então, bota o celular em modo avião e conecta no Wi-Fi, ele funciona normal na internet. Não vão ter problema, ninguém vai ligar pra vocês mais aí. Abraço. Quanto a esse detalhe do sinal Wi-Fi, a gente já testou, inclusive, o modo avião. E o que acontece? Quando você bota no modo avião, o celular, não sei por que motivo, onde fica nosso aplicativo de WhatsApp, ele bloqueia o nosso WhatsApp. A gente não consegue mexer mais nele, né? Aí fica complicado. E por isso que a gente deixa no Wi-Fi aberto. Agradecer a participação direto de Laje, né? Ligadinho 91.1. Faltou falar qual era o time de coração, porque pra estar de Laje ligado aqui em 91.1, com certeza é torcedor do futebol carioca. Tem mais? Pode falar. Também tem aqueles engraçadinhos que ligam pelo WhatsApp, então não adianta estar no modo avião e no Wi-Fi, porque liga pelo WhatsApp, então também vai cancelar o áudio de qualquer jeito. É verdade, acaba atrapalhando os amigos. Não atrapalhem os amigos aqui em 91.1. Não atrapalhe, mande seu áudio aqui na moralzinha na Rádio Seu Esporte. 21 964 338136. Mais um recado. Bom dia, meu nome é Luther King, sou torcedor do Botafogo e eu queria dizer que a direção do Botafogo está corretíssima nessa atitude que tomou com o Sassá. Ele é um jogador mediano, que fez uma temporada razoável ano passado e se deslumbrou. Tem que ter responsabilidade, não é na Night que ele vai adquirir melhor forma física para encarar a Libertadores. E com tudo isso, vamos lá, Fogão. Vamos ganhar a quarta e vamos classificar. A equipe do Botafogo, né, que tirou o Sassá da lista da pré-Libertadores, de 25 nomes. Ele ainda tem chance de disputar a Libertadores. Para isso, ele tem que se recuperar o prestígio, né, e entrar nos próximos 5,
caso o Botafogo se classifique para a fase de grupos. Antes disso tem o confronto diante do Colo-Colo, os 2 jogos. Inclusive há uma expectativa que o Carli ele possa jogar o segundo jogo, né? E além disso tem um confronto entre Independente Del Valle e Olímpia do Paraguai, que vai definir o próximo resultado do Botafogo. Aí se ganhar os jogos, né, do playoff da Libertadores, estará no grupo A, que é bastante difícil aí. Nessa fase pode entrar mais 5 nomes, quem sabe o do Sassá. Com relação ao nosso amigo de Lages, ele comentou que a solução talvez fosse vender, né? Já houveram algumas sondagens, né? Inclusive a imprensa russa falou bastante do Sassá. Eu sou meio eclético, né? Eu acompanho esses sites malucos de Europa por aí para fazer o nosso boletim aqui na Bradesco Esportes FM, e lá na Rússia se falou bastante do nome dele. Em um certo momento acabou não fechando. Ó, o Rafael Lemos, ele pergunta por aqui, ele fala o seguinte, ó: bom dia, Bradescada, o Flamengo deveria emprestar o Sinino para o Gaziantepspor para ajudar o PV, tá coisa feia, tá por lá, né? E ele tá sem espaço. Rapaz, olha, o Gaziantepspor tá precisando de um cara ali de lado. Quem tá jogando por ali é o Marquinhos Pedroso, ex-jogador da equipe do Figueirense, que chegou a ser falado, inclusive, no Botafogo durante um certo momento, acabou indo para a Turquia. E o zagueiro é o Wallace, lembra do Wallace? Então, se você pensou num Wallace caneleiro, como diria o Ronaldo Castro, então, pensou na pessoa certa. Tem mais participação por aí, ô Vitor, aqui na rádio do Seu Esporte. Mais um áudio aqui em 91.1, antes da gente voltar a girar destaques na rádio do Seu Esporte. Mais um áudio. Fala, Bradescada, bom dia. Tá falando aqui é Rivelli de Contagem. Bom, no caso do Sassá também eu sou a favor demais da venda dele. É um cara que já deu o que tinha que dar no Glorioso. E vende ele, vamos trocar por qualquer jogador aí de médio, pequeno porte, porque o que ele fez e o fora dos gramados dele realmente não condiz com a Estrela Solitária. Ele não é um cara de vestir mais a camisa do Manto Sagrado. Um abraço, mais uma vez aqui, Rivelli de Contagem, tudo de bom. É a galera de Contagem ligada aqui na rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Rivelli, um grande abraço, né? É aquela questão, né? Buscar outros nomes de repente, mas aí tem a outra questão, tá fechando o prazo, né, de inscrições para o Campeonato Carioca, se bem que o Botafogo já mandou a lista completa, inclusive com a presença do Sassá. Aqui, ó, Leandro Mendes Evangelista, ele fala o seguinte: Cirino tem que ir para a Chape. Já o Juan Henrique, ele fala o seguinte: bom dia, Bradescada, manda um abraço pro pessoal da Sul 3, que está ralando em Copacabana, está ligadinho aqui na Rádio Seu Esporte. Ó, grande abraço a galera que está sempre exercendo serviço enquanto, né, tem muita gente curtindo, tem sempre aquele que tá ganhando pão, tá sempre dando aquela ajuda à galera, sempre ali para servir, né, e correr atrás do pão de cada dia. Essa galera merece todos os abraços. Muito obrigado pela sua audiência. 10h32 no Rio, aqui na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. O destaque da equipe do Flamengo, com Ranieri Borges. E para o confronto de amanhã contra a equipe do Macaé, quando o Flamengo joga no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 7h30 da noite. Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o técnico Zé Ricardo deve poder contar com o retorno do atacante Everton. Ele que, por conta de indisposição estomacal, não pôde atuar na última partida contra a equipe do Boa Vista. Foi cortado no vestiário. E havia expectativa de que ele fosse titular, mas Adrian atuou. Mas, entretanto, o Everton deve retornar ao time titular já amanhã. E no Vasco da Gama, a equipe volta a treinar hoje à tarde, visando partida diante do Bangu. E o técnico Cristóvão Borges promete que a equipe de São Januário possa contar com mais jovens, tendo oportunidades nessa temporada de 2017. O nome do Gilberto, que estava emprestado pela Fiorentina ao Latina, da segunda divisão da Itália, e o do Luiz Fabiano seguem na rota de São Januário.
O Botafogo, direto do Engenhão, do estádio Newton Santos, chega, Jean Dutra. Ontem o Botafogo entregou a lista com os jogadores que serão inscritos na pré-Libertadores. Nesta lista, uma surpresa, talvez a maior delas, que foi a ausência do atacante Sassá, que foi artilheiro do clube em 2016 com 14 gols. Está barrado até o momento. Essa foi uma decisão que veio de cima da diretoria alvinegra. Dia muito movimentado aqui no estádio Newton Santos. A equipe acabou de treinar. Daqui a pouco trago mais informações. Valeu, Juan. Valeu, esse é o Jean Dutra aqui na Rádio do Seu Esporte falando do Glorioso. Daqui a pouquinho vai ter informações do treino. Você também vai ter informações na Rádio do Seu Esporte sobre a lista que com certeza vai ser destaque na coletiva de imprensa do técnico Jair Ventura. Se tudo der certo, você vai poder conferir aqui na Rádio do Seu Esporte ao vivo no Nossa Área, primeira edição. O destaque do Fluminense chega com Rodolfo Lamas. O presidente do Fluminense, Pedro Abad, viajará para Luque, no Paraguai, onde representará o clube no sorteio da Copa Sul-Americana 2017. A competição que é considerada prioridade para o tricolor neste ano. Finalista em 2009, quando acabou derrotado pela LDU na decisão, o Flu não joga este torneio desde 2014. Além do tricolor das Laranjeiras, outros 5 clubes representam o Brasil na competição continental. O Corinthians, a Ponte Preta, o São Paulo e o Cruzeiro, além da equipe do Sport Recife. Esse número pode ainda aumentar caso algum time do futebol brasileiro seja eliminado da Taça Libertadores da América, fato que o classificaria diretamente para a Copa Sul-Americana. Inclusive tem a equipe do Botafogo e o Atlético Paranaense nessa situação, decidir o seu futuro. E a bola rola hoje, hein? Tem muitos campeonatos. A bola rola pela disputa da Libertadores, a fase de playoffs. Temos Cerro do Uruguai enfrentando o União Espanhola, o Carabobo da Venezuela enfrentando o Junior Barranquilla, o Atlético Tucumã da Argentina enfrentando o El Nacional do Equador. Amanhã a bola rola para Atlético Paranaense, Milionários, Botafogo e Colo-Colo. E na quinta-feira a bola rola para Deportivo Capiatá e Universitário, Independente Del Valle e Olímpia, jogo que o torcedor do Botafogo tem que ficar bastante atento, Montevideo Wanderers contra a equipe do The Strongest. Campeonato inglês, a bola rola hoje também. Arsenal e o Watford se enfrentam, Bournemouth contra o Crystal Palace, Burnley contra a equipe do Leicester, o Middlesbrough enfrenta o West Brom, o Sunderland, o Tottenham, o Swansea, o Southampton, o Liverpool encara o Chelsea, jogão de bola que vale a pena ficar atento. Teremos duelo de brasileiros, Coutinho de um lado, na marcação, o Davi Luiz do outro. 10h36 no Rio. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Hora do Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte 91.1, Tricolor das Laranjeiras. É o destaque de agora por aqui. Quem chega com as informações é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo! Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra todo o pessoal que tá ligado na Bradesco Esportes FM. E o atacante Henrique Dourado vive uma grande fase com a torcida do Fluminense e agora é motivo de alegria entre os torcedores tricolores. O jogador que no ano passado foi bastante criticado pela massa tricolor, agora vem sendo elogiado pela torcida e também pela comissão técnica. O Henrique Dourado, que participou muito bem da pré-temporada do Fluminense lá no CT Pedro Antônio, quando inclusive fez 3 gols em um dos jogos treino que o tricolor realizou nesta caminhada contra o Serra Macaense, vitória por 6-1. Então o Henrique Dourado vem cada vez mais tendo tranquilidade para desempenhar seu papel dentro de campo com a camisa 9 do Fluminense, carente desde a saída do atacante Fred, um dos grandes ídolos da história do Fluminense, que deixou o clube em meados de 2016 para se transferir para a equipe do Atlético Mineiro. O Henrique Dourado, que inclusive fez um dos gols da vitória do Fluminense no último domingo diante do Vasco da Gama, vitória tricolor por 3-0. O Dourado fez o segundo dos 3 gols do Fluminense e ele fala agora dessa importância do grupo do Fluminense em detrimento do seu objetivo de ser artilheiro do campeonato. O Henrique faz questão de deixar claro que o objetivo neste momento é o crescimento de todos os jogadores do elenco. Acredito que é os objetivos em grupo, né?
que é o que eu prezo muito. É claro que o atacante, ele gosta, eu tenho minhas metas pessoais também, mas quando o grupo aparece, o individual também aparece, acaba se destacando. Então acho que, é claro que se perguntar se eu quero ser artilheiro, eu penso em artilharia, mas antes disso, o objetivo é o grupo. E no treinamento de ontem, no CT Pedro Antônio, o atacante Pedro deixou a atividade depois de uma torção no tornozelo esquerdo. O jogador foi avaliado na parte da noite, já realiza fisioterapia lá no CT Pedro Antônio. Começou esse trabalho no dia de hoje para se recuperar e estar à disposição do técnico Abel Braga na partida de amanhã contra o Resende, às 4h30 da tarde, no estádio de Moça Bonita. E para finalizar, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, está no Paraguai, na cidade de Luque, para o sorteio da Copa Sul-Americana 2017, competição que é tida pelo Fluminense como de fundamental importância nessa temporada do tricolor. O clube é um dos 6 representantes brasileiros nessa competição, que conta ainda com equipes como Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, além do Sport Recife. Vale lembrar que esse número de brasileiros na Sul-Americana ainda pode aumentar. Caso algum time seja eliminado da Copa Libertadores da América, esse será automaticamente direcionado para a Copa Sul-Americana. Tá certo, Juan? Tá certo. Copa Sul-Americana vista pelo Fluminense como uma boa oportunidade de conseguir, quem sabe, uma vaga na Libertadores, já que o campeão vai direto para a disputa da Libertadores. Para mim é uma boa visão se pensar nesse tipo de situação, já que esse ano está cada vez mais parecido com a Europa League e a ideia é de que a competição ganhe cada vez mais notoriedade. E o Tricolor, a gente sabe que na disputa da Sul-Americana tem até algumas equipes que são mais tradicionais do que as que estão na Libertadores, mas vivem um momento pior, ou seja, o caminho também não é tão difícil, principalmente se houver um grande empenho. Com relação ao ataque do Tricolor, chama atenção a relação Dourado e Pedro. Dourado que vem num bom momento porque fez gols, né? Um atleta que ganhou a confiança do técnico da equipe, o Abel Braga, começou a fazer seus golzinhos, fez gol no Clássico, né? E para alguns tricolores, inclusive, foi o cara do Fluminense no Clássico ali dentro da área, dando muito trabalho para a defesa do Vasco da Gama. E o Pedro corre por fora porque fez boa partida contra o Criciúma e vem se apresentando bem na preparação da equipe do Fluminense. Porém, teve aquele probleminha, né, de torção no último treinamento, né? E pode ser que entre, pode ser que não entre diante da equipe do Resende. Particularmente, acredito que é mais interessante poupar o jogador do que colocá-lo em campo e correr o risco de repente, agravar uma situação que não é tão séria. Quanto ao crescimento da equipe, realmente isso tem que ser o foco, né? O técnico Abel Braga, que tem feito algumas experiências, né? Como ele falou no último confronto, ele queria ver o Luiz Fernando, ele queria ver, né, o amigo que veio da equipe do Atlético Paranaense, se eu não me engano é Lucas, né, o jogador que veio da equipe do Atlético Paranaense, Lucas Fernandes, se eu não me engano, né? E tá tendo que ver essa equipe em campo, como é que ele pode formatá-la e quais peças ele tem, para onde ele vai precisar de peças também. Ele tá vendo com o decorrer do campeonato. Agora 10h42 no Rio de Janeiro, ó. Você que tá no nosso Facebook, a gente vai ter que dar uma paradinha por aqui com o nosso live, né? Antes das últimas mensagens e na sequência a gente volta com muito mais para você. Se der, a gente volta no final com mais live aqui, ó. O Felipe Rangel, ele fala o seguinte: tem que trocar o Sassá pelo Márcio Araújo. Rapaz, um negócio complicado, hein? 10h42 no Rio, valeu a todos que curtiram no Facebook e amanhã tem mais, hein? Se tudo der certo, a gente volta na nossa live no Facebook. A você que está no rádio interagindo, o Vitor Cunha está aqui na Bradesco Esportes FM de olho na sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, também no nosso Twitter que tem a nossa pergunta sobre essa situação envolvendo o Sassá. Vamos ver como é que está a situação no Twitter. O Sassá, que não está na lista de atletas, né, do Botafogo que foram inscritos na pré-Libertadores, né? E a maioria está achando que o Sassá não deve estar. O Botafogo fez certo, segundo a maioria. 63% dos votos é de que sim, o Botafogo fez certo. 37% é de que não, que o Glorioso não fez certo na situação de não colocar o Sassá na lista da Libertadores.
10h43 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cabo Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. Dom Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atiel Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas e 45 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Vamos falar um pouco da disputa do Sul-Americano Sub-20, já que tivemos o Brasil em campo. Vamos destrinchar um pouco mais a partida. Empate em 2-2 diante da equipe do Equador, num confronto onde o Brasil abriu 2-0, deixou escapar já no finzinho da partida. Vale lembrar que na disputa do Sul-Americano Sub-20, os 4 melhores, eles se classificam para o Mundial da categoria. O Brasil abriu o placar com o Guilherme aos 15 minutos e o Maicon aos 25 ampliou. Porém, lá no finzinho, né, com mais 70 minutos, tivemos 2 gols de pênalti, né, e a equipe do Brasil deixando escapar toda essa situação de vitória que estava se desenhando. O Brasil que entrou com alguns atletas provenientes do Rio de Janeiro. Viseu foi titular, Matheus Sávio, Richardson também titular da equipe. As outras partidas colocaram a equipe uruguaia na liderança, que fez 3-0 contra a Argentina. Colômbia empatou com a Venezuela. Fala, Vitor. Só falando mais um pouquinho do jogo, o Brasil começou muito mal, com 12 ou 10 segundos, quase tomou um gol. Meio disperso, né? No primeiro ataque já o Equador quase fez um gol. Na verdade ia ser gol contra do lateral direito, que eu não me recordo o nome agora. Mas logo depois também teve um outro lance do Equador de perigo. Enfim, com 2 minutos de jogo o Brasil quase estava perdendo de 2-0. Deveria estar perdendo de 2-0. Achou o gol. O gol veio de uma jogada do David Neres, que foi até vendido pro Ajax ontem, né? Isso aí, 50 milhões de reais. Ele foi um dos melhores em campo, se não foi o melhor. Pegou a bola na direita, cortou para a esquerda, chutou, o goleiro deu rebote e o Guilherme Arana veio fuzilando tudo e fez 1-0 pro Brasil. Mas no segundo tempo, como você falou, o Equador empatou com 2 gols de pênalti e ainda teve um terceiro que o juiz não deu. Ele deu fora da área, mas foi pênalti também. O juiz não deu o terceiro pênalti. Então o Brasil sofreu muito nesse jogo. É interessante porque essa seleção brasileira sub-20, ela lá no Chile, ela estava com toda a pompa e circunstância que poderia, né, ser interessante, que poderia ser uma seleção que passasse o trator em cima das outras, né, até pelo como foi montado o elenco, pelo retrospecto antes, mas a gente está vendo uma seleção que ao final das partidas está dando algo, tipo, esquecendo do jogo,
né? Porque já não é a primeira vez que a seleção dá problemas no final das partidas, né? Na primeira fase foi assim também. Teve um jogo que estava ganhando de 3-0, tomou 2 gols, né? Já para mais de 70 de jogo, eu não lembro. Foi contra o Equador também, foi eu acho que foi o primeiro Equador. jogo, se eu não me engano. Não, o primeiro jogo foi 1-0, acho que foi contra a Colômbia. Colômbia, isso mesmo. Exatamente. Colômbia. Tomou 2 gols já no finzinho da partida, ou seja, a seleção brasileira tem que ficar de olho, porque a molecada não pode dar esse mole não. São 4 vagas em 6, a gente já viu, né, torneio pré-olímpico, onde o Brasil era super favorito, o Brasil ficar de fora para Paraguai, né? E nessa situação, 4 vagas em 6 e conseguir ficar de fora. Mas esse ano eu não acho o Brasil favorito não, Juan. Pra mim o time do Uruguai é o melhor time, que pelo menos o que apresentou até agora nesse Sul-Americano, o time do Uruguai, uma vaga já é do Uruguai. Eu acho que tá um pouco decepcionante a equipe da Argentina. Da Argentina também acho. O time do Uruguai tá bastante forte, mas como são 4 vagas, né, eu não acredito que possa dar zebra em 2 vagas. De repente um Brasil e a Argentina ficar de fora. Muito difícil. Porque a gente tem nessa lista a Venezuela, que começou com empate, mas, por exemplo, estava de fora até a última rodada. Só foi pegar a vaga devido ao saldo de gols contra a Bolívia, né? Inclusive que a Bolívia liderou 2 rodadas e ficou de fora. Ontem, como você falou, tivemos Uruguai e Argentina, que foi 3-0 Uruguai, mas na primeira fase foi 2-2. Foi um grande jogo. Também tivemos Uruguai e Argentina, foi 2-2. E nesse de ontem já foi 3-0. Então parece que além de ter os melhores jogadores individualmente, o Uruguai se achou coletivamente, Juan. Isso é preocupante aqui pra gente. Exatamente, ainda mais se for pensar em título, mas particularmente é mais interessante a classificação. Pensa só em classificação. 10 horas e 50 minutos no Rio, você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho o noticiário do Botafogo. Tem a participação do torcedor aqui, ó, o Diego. Ele pediu um abraço, ele que é da EQM Graphics. Ele tá com o Thiago Ceifador, o Bruno Rei da área e o Dieguinho Maestro. Olha que trio. Direto de Araruama, ligadinhos em 91.1. 10 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro. A gente tem um rápido intervalo aqui na Rádio Seu Esporte. Na volta o Botafogo por aqui. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. Aqui é o Rodrigo Campos e de segunda a sexta, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo no novo Sala de Imprensa. Sala de Imprensa. Entrevistas, debates, polêmicas, informações, seu clube sempre em primeiro lugar e a sua participação. Novo Sala de Imprensa, de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro, você ligadinho aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho a gente vai direto pro Engenhão, pro estádio Newton Santos. Os botafoguenses vão ficar chateados comigo. É o costume, a gente falando de Engenhão. Agora estádio Newton Santos, o Newtão do Glorioso, onde tem partida entre a equipe do Botafogo e do Colo-Colo. Quando vamos falar do... O Botafogo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. O Jean Dutra, direto do Engenhão. Tem gente procurando ingresso, tem lista, tem muita situação envolvendo o Botafogo, né, Jean? Bom dia. É isso mesmo, Juan. Muito bom dia para você, para os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Muitas novidades, muita informação acontecendo aqui hoje no estádio Newton Santos. Vamos tacar uma por uma aqui, falar para o nosso amigo ouvinte aqui, Botafogo, que treinou agora com todo o elenco normalmente na parte dessa manhã no estádio Newton Santos, fazendo o último treino antes do jogo mais importante para o clube até agora. Amanhã tem estreia do Glorioso na pré-Libertadores contra o Colo-Colo. Ontem o Botafogo entregou a lista com os jogadores que serão inscritos na pré-temporada. Nessa lista, uma surpresa muito grande, a ausência do Sassá,
atacante que foi artilheiro durante o clube no ano passado, em 2016, com 14 gols. Veio muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro, mas ficou de fora dessa lista. Isso porque teve uma indisciplina. Constantemente vem tendo casos de indisciplina dentro do clube. Constantemente aparições na noite carioca e tudo mais, e essas fotos dele na noite carioca, bebendo, enfim, chegou até a diretoria alvinegra, que não gostou nada disso e então decidiu barrar o jogador até o momento. Outros nomes que também ficaram de fora foi o Emerson, o zagueiro também, e Canales também são nomes de peso que ajudaram o Botafogo muito no ano passado, e esses nomes estão de fora. Há tempos, as atitudes do atacante do Sassá são alvos de muitas críticas, principalmente as pessoas nos bastidores aqui, os diretores do Botafogo, ficam se comentando a respeito de dar uma certa punição para o Sassá ou não, e decidiram punir o atacante dessa forma, deixando ele de fora dessa fase da pré-Libertadores, que acontece amanhã, partida muito importante para o Botafogo. E Canales e também o zagueiro Joel Carli também está de fora, ele que se lesionou, teve uma lesão na panturrilha e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, abre vagas aí, talvez para Renan Fonseca ocupar a posição e outros zagueiros também que podem surgir nessa lista que não foi divulgada. Então, nós da imprensa ainda não sabemos quais serão esses nomes que realmente estão na lista ou não. O Botafogo fez questão de não divulgar essa lista, mas já sabemos quem não está nessa lista, que está de fora, que são esses nomes que foram falados. Mas todo o elenco treinou normalmente hoje. Todos os jogadores fizeram treinamento na parte do aquecimento, parte física, que foi onde a imprensa pôde ter acesso. Depois, com uns 10 a 20 minutos de treinamento, a imprensa não pôde ver mais o restante. Falando da partida de amanhã, o Botafogo traz algumas novidades para os torcedores especificamente. A primeira delas é que não haverá a venda de ingressos amanhã aqui no local. Essa venda de ingressos acontece então somente hoje e também acontece pelo site do guichê web e tudo mais. Os torcedores podem acessar o site, comprar o ingresso ou vir aqui no estádio Newton Santos. A fila hoje de manhã aqui cedo estava muito grande, muitos torcedores comprando esses ingressos, últimos ingressos que restaram, em comum acordo. A outra novidade é que, em comum acordo com o JEP, os portões serão abertos às 7h45 da noite. Há um apelo muito grande da diretoria alvinegra, que os torcedores cheguem cedo e possam se assentar com calma e tudo mais, mas às 7h45 os portões já serão abertos com essas pautas do JEP aqui já no estádio Newton Santos. E também uma novidade é que uma loja do Botafogo será inaugurada no setor 0 do estádio no dia a dia. Essa loja vai funcionar normalmente durante a semana, todos os torcedores poderão ter acesso e também terá um tour aqui por todo o estádio, que os torcedores podem conhecer tanto os gramados quanto o setor da área de imprensa. Todo o tour pelo estádio, os torcedores terão direito quando vierem visitar também a loja oficial do Botafogo. 1 hora antes da partida, amanhã, terá uma foto 360 graus. Uma câmera será colocada no centro do gramado e todos os torcedores que estiverem nas arquibancadas, no estádio, serão totalmente fotografados, poderão aparecer nessa foto oficial do Botafogo, que vai passear por todo o estádio. Será uma foto 360 graus, então todos os torcedores vão poder aparecer nas arquibancadas. Essas e outras novidades, daqui a pouquinho a gente vai trazendo por aqui mais informações na Bradesco Esportes FM. Valeu, Juan. Valeu, esse é o Jean Dutra aqui na Rádio do Seu Esporte. Jean, só para finalizar, não repercutiu no elenco a questão do Sassá? Você sentiu um clima estranho, normal? Como é que estava o elenco com essa situação do Sassá estar fora? Olha, Juan, estive em contato com os jogadores ali mais cedo, enquanto eles faziam um aquecimento por ali. Parecia um clima de tranquilidade, de normalidade. O Sassá treinou normalmente junto com os outros jogadores, o Emerson também, o Canales também, estavam todos em campo por ali. Parecia um clima de normalidade. Daqui a pouquinho, quem fala aqui com a imprensa é o Meia Montijo e também o Jair Ventura, e aí a gente vai ter uma noção mais exata sobre o acontecimento, vai tentar também ter acesso a, de fato, essa lista que foi entregue à Conmebol. Então a gente fica aqui na guarda, na expectativa de como vai ser até daqui para frente, né? Até o comportamento do Sassá, enfim, a gente fica observando e traz mais informações aqui. Tá certo, esse é o glorioso em destaque, o Jean Dutra, direto do Engenho de Dentro do estádio Newton Santos,
aqui na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 58 minutos no Rio e como é de praxe, né? Sempre no final do programa, a última participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Juan, bom dia. Aqui é o Manabu de Belfor Roxo, Parque Esperança Belfor Roxo. Mandar um recado aí para a diretoria de marketing do Flamengo aí. O Flamengo tá precisando de dinheiro e vocês estão dormindo, vocês não fazem nada. Vocês querem uma ideia? As pulseirinhas da última vez que vocês fizeram deram certo. Vou te dar uma ideia. Faz agora uma faixa rumo a Tóquio. Vocês vão ver quanto de dinheiro vai entrar. Vocês vão poder contratar esses reforços que o Flamengo precisa. Vamos trabalhar um pouquinho de boa vontade, galera. Valeu, Juan. Valeu, Bradescada. Tá certo, o Manabu, ele que é de Belfor Roxo, participando aqui na Rádio Seu Esporte. Ô, Manabu, já tá pensando em Tóquio, rapaz. Tem que pensar no Carioca e no Brasileiro antes. A todos que participaram, a todos que estiveram aqui na Bradesco Esportes FM, muito obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.